Muy buenos días. Muito bom dia. Un saludo al misionero Uma Miguel saudação ao Bermúdez missionário Marín Miguel Bermudes y a Marim todos los e a todos os hermanos y ministros, hermanas irmãos e irmãs de diferentes de lugares diferentes lugares de la Argentina, da Argentina, en donde se encuentran onde hoy, se encontram hoje, allí en la ali congregación na que pastorea el congregação que reverendo pastoreia o reverendo Guillermo Rodríguez Guilhermo Rodrigues y e todos los que todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países, lá também em Villahermosa, México, onde se encontra o reverendo Andrés Cruz Gallegos, que também está numa reunião lá de ministros, e todos que estarão escutando nesta ocasião. No livro de Isaías, no capítulo 26, no capítulo 26, verso 20 em adelante, versículo 20 em diante diz: Anda, pueblo mío, entra Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. E aí desenha uma pedra angular e as eras. Vede, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue. Não encobrirá mais aqueles que foram mortos. E aí escreve Apocalipse 6, do 12 ao 17, 19, do 11 ao 21, 14, do 14 ao 20, 11 do 3 ao 7, 11 do 15 ao 19, também capítulo 15, 12 do 1 ao 17 e 13, capítulo 13, todas essas escrituras do livro do Apocalipse. Podem sentar. Na mensagem, o inverno está perto, nos diz nosso irmão William, na página 20 desta mensagem, que foi pregada em 30 de março de 74, nos diz: Agora, você pode ver onde é que Deus esconde os seus escolhidos, porque eles são a mesma vida de Deus e eles não podem perecer. Por isso é que Deus os coloca nesse lugar, nas raízes. Por isso, então, eles não pertencem às 7 eras da igreja gentia. Eles não pertencem a nenhum grupo gentil. Eles pertencem a uma era hebraica. Eles pertencem às raízes, mas não aos ramos gentios. Então, encontramos que o quarto Elias disse que das raízes algum dia surgiria um rebento. Por quê? Porque a vida desceria lá para depois surgir e não seria então um ramo denominacional dos gentios, mas que seria de acordo às raízes. As raízes são judaicas. A era desse ramo que surge é um ramo, uma era judaica. Isso é o que o quarto Elias disse. Por isso é que essa era, esse ramo ou esse rebento, esse broto, o que tem é a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem dos judeus. Não a mensagem dos gentios das 7 eras da igreja, ou seja, a mensagem da segunda dispensação, mas a mensagem da terceira dispensação. Porque a mensagem da terceira dispensação é o Evangelho do Reino, onde os judeus são introduzidos, é o reino dos judeus. Porque recordem que na dispensação do reino são colocados os judeus. Esses 144 mil são colocados e entrados por essa porta, a porta da dispensação do reino. Continua dizendo agora, essa é a causa pela qual o Senhor em sua vinda se apresenta como a raiz e a geração de Davi. Quero conseguir algo mais para você. Jó nos falou no capítulo 38, versículo 22. Nos falou do inverno ou da neve do inverno e nos diz da seguinte maneira, porque note, tudo isso nos fala de juízo e veja o que diz aqui.
entraste nos depósitos da neve, ou viste os depósitos da saraiva, que eu reservo para tempos de angústia, para dias de peleja e de guerra? Agora, vê você? Com que relaciona os tesouros da neve e do granizo? Os relaciona com o tempo da angústia e da guerra. Agora, você pode ver que tudo isso da neve e do granizo da saraiva nos fala do tempo do juízo. E agora também você encontra no capítulo 16, no versículo 17 em diante de Apocalipse, nos falando do tempo de juízo neste tempo final, nos é dito: o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está cumprido, está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. Um terremoto tão grande como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Aí você tem também o que Deus nos fala sobre o juízo que Ele vai realizar sobre os gentios neste tempo. Aí você pode ver num enorme granizo caindo sobre a humanidade, do peso de 1 talento. Isso são 100 libras. E agora você encontra que tudo isso é o que foi dito que acontecerá. Aí você pode ver o segredo do granizo. Então, você também pode ver na página 149 do livro de citações, parágrafo 1332. E vamos a tenerlo allí também. E vamos ter ali também nessa parte onde ele vai ler. E o lemos. Nosso irmão William lê. Vocês sabem, nos últimos dias serão repetidas essas pragas outra vez. E recordem, um adúltero nos tempos da Bíblia, seu castigo era morrer apedrejado, e a igreja incrédula será apedrejada à morte com pedras de granizo. Essa era uma vez a maneira de Deus de castigo. Ele apedrejará este mundo incrédulo. Esta geração adúltera o apedrejará desde o céu com pedras de granizo que pesam 1 talento cada uma, ou seja, 100 libras. E ele escreve aí: as pragas se repetirão. Apocalipse 11, do 3 ao 6, e 16, do 3 ao 21. E também escreve: o mundo incrédulo, a igreja é igual, será apedrejada, com pedras de 100 libras aproximada. E escreve a praga. E continua dizendo aqui nosso irmão William, depois de ler essa citação, a qual lemos diretamente do livro de citações, e aí lemos o escrito, e aqui continua dizendo na mensagem: agora vocês podem ver o que espera essa geração adúltera. Você pode ver o que espera essa era de Laodiceia. Assim que você pode ver então o segredo do granizo do qual Jó falou lá. É para o tempo do juízo de Deus. E por isso é que está entrelaçado com o inverno também. Porque no tempo do inverno é que cai granizo. E agora você encontra que esse granizo do qual a Bíblia fala cairá no tempo do juízo de Deus. Então Jó estava sabendo da parte de Deus o que aconteceria neste tempo final, conforme ao que Deus estava dizendo. Agora vejam na mensagem, em um escrito de um estudo,
bíblico, nosso irmão William escreve ali sobre as estações, e ele escreve outono, um traço, ele escreve a vida, ou seja, no outono, um traço e escreve a vida se vai para a raiz, porque vem o inverno, a morte, o juízo. Isso é o outono. Embaixo escreve o inverno. É igual o tempo de juízo. Embaixo escreve primavera é igual a ressurreição, a vida nova. E embaixo escreve verão é igual o tempo da vinda do reino de Deus. Vejam, nós estamos agora aqui, vamos dizer, se vamos ver desde as estações, estamos em outono, depois será o inverno, depois será a primavera, que é por aí por abril, maio, junho, depois o verão. Agora vejam, outono, a vida se vai para a raiz, porque vem o inverno, a morte e o juízo. O inverno é igual ao tempo de juízo. Primavera é igual à ressurreição, à vida nova. Verão é igual ao tempo da vinda do reino de Deus. Esse foi o escrito que ele fez ali nesse estudo, se referindo às estações do ano. Agora vejam, onde é que vem a cair o juízo divino, o qual está representado no inverno. Diz, a neve e o granizo teria que ver com o juízo de Deus neste tempo final. Não sabemos como vai se desenvolver tudo, mas podemos ver que há um mistério aí que esteve sendo aberto para nós. Portanto, nós estando tão perto aqui, entre os gentios, tão perto do inverno gentil, ou seja, perto do tempo do juízo sobre os gentios, então esteve chegando o tempo e estamos no tempo em que estivemos sendo levados, regressados às raízes. A raiz e geração de Davi, não a Lutero, nem a Wesley, nem a nenhum dos mensageiros do passado, mas a raiz e geração de Davi, a vinda do Senhor, do Filho de Davi. Por quê? Porque a ira vem sobre a terra e se o pega fora em algum ramo denominacional, a ira o destruiria, mas não poderá nos agarrar fora, porque conforme a lei de Deus nós regressamos ao lugar original. Agora vejam e recordem que o lugar original é de regresso ao Éden, de regresso à palavra. Vejam na mensagem o absoluto, na página 11 nos diz, Cristo é a palavra. Ele é nossa âncora. Quando nossas ações estão de acordo com a palavra, quando nosso ensinamento é perfeito com a palavra, sem acrescentar nem tirar nada, e obtemos os mesmos resultados dos que tiveram a palavra como seu absoluto, então sabemos que encontramos a âncora. Quando nossa vida reproduzir a vida de Cristo, como quase uma encarnação da palavra em nós, então se refletirá em nós. Ele escreve ali, uma encarnação da palavra. A palavra se cumprirá. E a verdadeira identificação de um cristão verdadeiro, não de um cristão manufaturado, ocorrerá. Quem em mim crê, ele escreve, quem crê, quem em mim crê, ele escreve, quem em mim crê. Quem em mim crê, não quem pense que crê. As obras que eu faço, ele também fará. Cristo é nossa estrela do norte.
é nossa diretriz. E se você é um verdadeiro crente, a bússola apontará para a estrela do norte, a palavra. Somente tendo o Espírito Santo, sua bússola assinalará, apontará sempre para a palavra, nunca a uma denominação ou credo. Quando o Espírito Santo estiver em você, Ele lhe revelará todas as coisas passadas e futuras. Não haverá nada escuro para você. Tudo será claro. Você verá coisas que ainda estão por acontecer. Ouçam com atenção o que vou dizer. Essa é a completa e divina revelação de Deus. Sua vontade. A vinda de Cristo. Tudo está aqui neste livro. E se qualquer coisa te desvia dessa palavra, jogue essa bússola no lixo. É um credo. É somente um papel que você guarda em sua bolsa, no seu bolso, ou tem pendurado na parede encadernado. É um credo. Homem, busque a bússola que te leve para a palavra. Ele escreve a vinda de Cristo. Lembrem-se de São Paulo, quando teve a experiência, ele foi ao Egito e Arábia e estudou por 3 anos. Ele tinha que estar positivamente seguro, e quando o Espírito Santo guiou palavra por palavra, então ele pôde escrever o livro aos Hebreus e demonstrar a verdade aos judeus. A bússola do Espírito Santo o dirigiu para a estrela do norte. E veja o que diz aqui também na mensagem Véu Adentro. Aí, nosso irmão Branham orando diz: Te amamos e todas suas obras são justas e corretas. Nos entregamos a Ti nessa manhã, ao começar este novo ano, e te pedimos que encha todos com o Espírito Santo, Senhor, e nos aproxime mais de Ti, e que Teus eternos braços nos acolham e nos guardem, Senhor, porque o dia é de escuridão e temor, mas a estrela da manhã nos iluminará o caminho. Te seguiremos, onde Ele me levar, o seguirei. Se será através das águas, através da inundação, em grandes provas, mas tudo através do sangue. E ele escreve: a estrela da manhã nos iluminará o caminho. E recordem que, no meio da escuridão, quando aparece a luz, já não um resplendor, quando ele diz numa mensagem: se afaste dos resplendores dos clarões. Vejam, aí é onde começam a sair, vamos buscar essa mensagem, onde nos fala de quando se acende essa luz. Isso está na mensagem O Deus desta Era Perversa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui na página 19. Nos diz: os médicos pegam instrumentos e tentam descobrir o que acontece. Eles não podem fazer. Nós não podemos dizer. Mas então o Espírito Santo vem e revela o que Ele é. E o desmascara, o expõe. Vê? Isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você ouve, ele escreve, ouve um barulho no quarto, parece misterioso, um montão de algo trabalhando, funcionando, e você não sabe o que é. Acenda a luz, rapidamente, grilos, baratas, eles são filhos da escuridão. Ele escreve grilos, baratas, filhos de escuridão. E embaixo também escreve aí: acenda a luz e verá os filhos da escuridão correndo. E quando a luz brilha, eles dispersam. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, a Bíblia o diz.
Eles não podem viver na luz do mundo porque o Deus do céu enviou sua luz nestes últimos dias para que ele pudesse iluminar o caminho para os seus filhos. E aí desenha uma pedra angular e as eras, para que eles não andassem nas trevas e tropeçassem, mas para que eles andassem na luz da iluminação do resplendor de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Notem, Satanás não foi o Deus de qualquer outra era, exceto desta era. Vejam, ele é o Deus da sétima era, Satanás. E todos os filhos que estão sob essa era, que já morreu, vejam, são filhos de Satanás. Foi sua ambição ser como Deus desde o princípio. Agora vejam o que continua dizendo aqui. Nosso irmão Branham, estou na página 11 do Absoluto, diz: e se você nota que algo o desvia dessa palavra, deixe. O Espírito Santo vem somente para manifestar a palavra. Ele é a semente. Ele escreve do lado aí a bússola é igual ao Espírito Santo. Quando você tem este absoluto, então se cumprirá a palavra. Se eu habito em vós e minhas palavras habitam em vós, então pedi o que quereis e vos será concedido. Ele escreve aí Marcos 11. Enquanto você tiver alguma mistura com a palavra, algum credo misturado com a Bíblia, não poderá pedir para que te seja concedido. Você continua sendo um crente manufaturado. Vejam. Continua sendo você um crente manufaturado. Deus não pode alterar seu programa. Deus não pode alterar o seu programa. Estou consciente que essas fitas passarão por muitas mãos, mas direi de qualquer forma. Deus não trabalha com grupos. Ele usa o indivíduo, porque o homem tem ideias diferentes. Deus tem que tomar esse homem e mudá-lo de tal forma que a natureza desse homem se torne a natureza de Deus. Tome, por exemplo, o caso de Acabe e Josafá. Tinham um propósito fundamental bom. Eles queriam reconquistar a terra que Deus lhes tinha dado e que agora tinham os sírios ao seu favor. Haviam 300 profetas que profetizavam que subissem contra os sírios, que Deus estaria com eles. Fundamentalmente estavam no correto, mas não tinham com eles o absoluto. Um só tinha a verdade, Miqueias. Como ele podia abençoar o que Deus tinha amaldiçoado por meio de Elias? O mesmo ocorre hoje. Como pode um homem abençoar essas coisas que continuam afastando as pessoas de Deus? Há somente uma coisa que fazer, mesmo que você fique sozinho. Amaldiçoe o que está mal, no nome de Deus, e permaneça firme. Você me dirá: irmão Branham, você faz com que as pessoas te odeiem. Deus me amará. Ele é meu absoluto. Eu não descanso nos braços ou em braços de homens. Descanso no que diz a palavra de Deus. E muitos me disseram: olha, por tudo isso que está saindo, e Deus, o que está nos dando neste tempo, muitos vão te odiar. Muitos. Vais conseguir mais inimigos do que tens. Veja. Tome cuidado, porque terás mais inimigos do que tens. Eu direi e digo: Deus me amará. Porque
Ele é meu absoluto. E eu continuarei descansando no que diz a palavra de Deus e no que me foi encomendado. Por isso, vejam essa parte aí. Diz, o mesmo ocorre hoje. Como pode um homem abençoar essas coisas que continuam afastando as pessoas de Deus? Há somente uma coisa que fazer, mesmo que você fique sozinho. Amaldiçoe o que está mal no nome de Deus e permaneça firme. Você me dirá, irmão Branham, você faz com que as pessoas te odeiem. Deus me amará. Ele é meu absoluto. Eu não descanso em braços de homens. Descanso no que diz a palavra de Deus. Por que Miqueias estava seguro, correto? Ele teve uma visão. Eles também. Mas a de Miqueias estava de acordo com a palavra de Deus. Não importa o que você tiver, visões, sonhos, etc. Se contradiz a palavra de Deus, deixe. Ele estava seguro, porque tinha o absoluto, a palavra. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, o inverno está perto. Então vejam vocês onde estamos, vejam vocês o que acontecerá conosco, vejam vocês que o corpo que cobriria a vida na árvore era o quê? As folhas. Aí, nessas folhas estava a vida. Mas essa folha caiu e foi transformada. E depois, quando volta a aparecer, é uma folha nova. Agora vejam, na mensagem Cristo revelado em sua própria palavra, aí o nosso irmão Branham nos mostra as etapas. Desde a página, vamos à página 41, onde nos diz, embaixo na 41, embaixo, quando ele estava aqui na terra, ele era um filho, a semelhança, e ele escreve o corpo de carne. Então ele foi morto, a igreja tomou seu lugar em martírio e passou através da era do obscurantismo e começou a construir no fundamento, vindo para fora. Então de onde vem a vista? No topo da cabeça. Vem? Vem essa visão de Nabucodonosor? Vendo do princípio da era gentia, antes que o sangue fosse derramado por eles e se tornasse um pacto. Eram prosélitos por ele. Mas note que isso desceu até o fundo em símbolo. Vem? O trouxe para baixo. Então, começou de novo, regressando, voltando. A igreja regressou dos pés. Vejam a estátua que o rei Nabucodonosor viu. Vejam, veio de cima para baixo. Veio desde a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, que é uma parte do Império Romano que se cumpriu na primeira vinda do Senhor, e os pés de ferro e de barro, que é a segunda parte desse império na quarta etapa deste quarto império. Mas vejam, então aqui fala, diz, o trouxe para baixo, então começou de novo, voltando à igreja, a igreja regressou dos pés, subindo. Agora está no tempo da cabeça. Tempo da cabeça. E desenha uma pedra angular. Agora recordem, a página 146 do livro dos selos. E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu, vejam, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em homem, ou seja, vem subindo de era em era, e até chegar à era da pedra angular.
Agora, notem a luz. Você não pode ver com suas mãos, no entanto, é parte do seu corpo. Você não pode ver com os ouvidos, no entanto, pode ouvir. Você não pode ver com o nariz, no entanto, ele cheira. Não pode ver com seus lábios, mesmo que falam. Vem? Isso foi a era pentecostal, mas agora é o tempo do olho, a vista, a visão. Vem? Agora não há nenhuma faculdade que se mova depois do olho. Isso é correto? O próximo é a inteligência, o qual é Cristo mesmo, quem controla todo o corpo. Nenhum movimento depois disso, vê? Tudo o demais se moveu, ou seja, tudo o demais se move como os olhos. A pessoa pisca, move os olhos e a boca, os lábios, os braços, vem as pernas. E aí onde diz, em nenhum movimento, escreve silêncio. Vê? Mova seus pés, mova os músculos nas suas pernas. Movam tudo, movam seus ouvidos para mover seu nariz, os lábios, e assim sucessivamente. Mas depois dos seus olhos, não há nada. E ele escreve só silêncio. Não há nada que se move. Por isso é que afirmam que o homem fica calvo rápido. É porque, vem, não há nenhum exercício para desenvolver os músculos no cabelo e couro cabeludo, vem? E não tem nenhum capilar para que eles possam levar sangue ali. O sangue não passa através, vem, não sobe, e supre sangue. Diz. E não tem nenhum capilar para que eles possam levar sangue ali em cima. E desenha uma estrela de Davi, embaixo a pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. O sangue não passa através, vem, não sobe e supre sangue. Naturalmente, a raiz do cabelo vem por sangue, vive por meio do sangue. Agora, aí ele escreve, não há sangue na era da mente. Agora, na era da mente, a era da pedra angular, não há sangue no trono de intercessão no céu, nesse propiciatório. Portanto, na dispensação do reino está esse novo propiciatório. Haverá outro propiciatório, o qual lemos na mensagem Apocalipse, capítulo 4, na página parte 2, na página 48, onde nos diz, como vimos agora, esse era o trono de Deus no céu. Moisés o exemplificou na terra. Era o trono de Deus porque seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo. Todo Israel vinha a esse lugar para encontrar misericórdia, porque Deus somente se encontrava debaixo do sangue derramado. E ele escreve o trono de Deus, tribunal de juízo, lugar santíssimo. Agora escute de perto. Então a glória da Shequina, ele escreve o Logos, se levantou desse propiciatório um dia e se estabeleceu em outro tabernáculo. Amém. O Padre a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. O tribunal de Deus. Recordem o escrito que lemos. No domingo, creio que foi que diz que Deus deu todo o juízo ao seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo dá todo o poder e todo o juízo. Escreve ali Moisés e Elias. O tribunal de Deus, mas que deu todo o juízo ao Filho, o tribunal de Deus. Tu falas contra mim, isso te será perdoado. Falem de outro, outro vem, outro propiciatório. E escreve trono. E escreve outro propiciatório vem. Vem, você pode falar contra o Filho do Homem, e eu os perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas, e uma palavra contra ele nunca será perdoada. Agora vejam o que nos disse ali, nessa mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, do sangue
o qual não está na era da mente. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Diz, agora vejam vocês que estes corpos têm que cair. Mas quando tem que cair, mas nós não vamos nos destruir. Eles serão mudados conforme o plano de Deus. E então, você saberá o que acontecerá conosco. Não nos verão mais, mas estaremos nas raízes. Deixe-me ver se eu posso conseguir algo aqui que possa nos ajudar. Página 37 da mensagem, titulado Coisas que hão de ser. E isto será também, há de acontecer nos dias do quarto Elias. E vamos ler aqui. Esta parte. Vamos buscar essa mensagem, coisas que hão de ser. Está na página 37. Mas vamos ler um pouquinho antes. E talvez um pouco mais do que ele citou aí. E depois continuamos aí onde ele continua falando depois dessa citação. Vamos à mensagem, coisas que hão de ser, que serão. Nos diz na página 36 embaixo. Diz, bem, vá. Eu sou pentecostal, eu pertenço. Se você não se alinhar com essa palavra, há algo equivocado, vê? Então você vê, seu verdadeiro pai não é Deus. Porque esse verdadeiro princípio em sua alma, antes que ainda houvesse um espírito, foi sua alma. Essa alma não veio de Deus, então não foi germe de Deus para começar. Você está enganado, você está em um plantio de joio e dando testemunho conforme o mundo dos joios crescendo, atuando como o mundo, amando o mundo, porque o amor de Deus não está em você, não está em você. E ele escreve, se alinhar com a palavra. E escreve trigo, joio. Mateus 13, 13. Mateus capítulo 13, versículo 30 a 43. Passamos a 37, que foi uma parte que ele leu ali. E agora haverá falsos ungidos nos últimos dias, não falso Jesus. Ele escreve em cima, falsos ungidos. Eles não suportariam isso, mas falsos ungidos são ungidos, sim senhor, mas eles são anticristo. Eles estão ungidos com o Espírito para fazer os sinais e maravilhas que Cristo fez, mas não querem se alinhar com sua palavra. Vem, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizamos e expulsamos demônios em teu nome? E ele dirá, afastai-vos de mim, vocês que operam iniquidade, nunca os conheci. Eu era pentecostal, Senhor. Glória a Deus. Eu gritei, eu falei em línguas, eu impus as mãos sobre os doentes e curaram, expulsei demônios. Afastai-vos de mim, vocês que operam iniquidade, nunca os conheci. Veja o que eu quero dizer? Ó, filhinhos, vocês sentem a necessidade dessa vitamina nessa noite? Esse algo? Há um corpo esperando mais além. Há um corpo esperando para ser recebido. Povo, não sejam enganados. Não sejam enganados. O diabo é enganador. Mesmo a vestimenta de bodas, você deve usá-la. Isso deve ser. E escreve a vestimenta de bodas, o feixe de bodas, o feixe movido. E aí é o que o nosso irmão William leu, um pedacinho aí do que eu acabo de ler neste último parágrafo. E continua dizendo o nosso irmão William,
Estamos nesse tempo glorioso em que temos que ser mudados, temos que ser transformados, porque vem o inverno e destruirá tudo. Você pode ver os grandes juízos que caem no tempo do inverno. Encontramos em toda a terra em que está sendo inverno, os juízos estão caindo. Encontramos que estiveram havendo tempestades, estiveram havendo grandes quedas, tempestades de neve, estiveram correndo terremotos. Nesses dias na Califórnia, no Chile, houve um terremoto de 7 pontos não sei quanto, e Califórnia e Chile estão entrelaçados. Ou seja, que a falha, essa dos terremotos, vai da Califórnia até o Chile. Assim que quando se move em um lado, tem a ver com o que está acontecendo no outro lado. Também quando chegou o tempo de Pentecoste, ou da era pentecostal, começou em 1906 na Califórnia, na Rua Azusa, que houve um derramamento do Espírito, e a restauração dos dons veio. Também ocorreu no Chile algo parecido. Houve um grande avivamento e um derramamento do Espírito. Mas agora, quando os juízos de Deus vão cair sobre o lugar em que nasceu a era pentecostal, também lá no Chile está caindo juízo. Está se movendo juízo por lá também. Estão entrelaçados esses dois lugares. Agora vamos continuar lendo aqui um pouquinho mais, onde paramos da mensagem Coisas que hão de ser. Continua dizendo, aí mesmo na página 37. Diz, agora estamos no tempo do entardecer. O corpo terreno está pronto agora para se desfazer. E estamos preparados para entrar no celestial. E agora sentimos a estranha chamada de Deus para ir a este grande Éden. E escreve o chamado para ir ao Éden. E escreve também do lado direito a teofania. E antes que possamos ser nascidos aqui, nossos corpos clamam por algo que tem que ser provisto. Ou teríamos uma criança doente aqui se não tivesse sido assim. Deus não tem enfermidades, doenças lá em cima. Eles estão todos perfeitamente alinhados. A noiva é exatamente como estava o noivo. A palavra manifestada em seu tempo. Ele escreve do lado também ali, o corpo terreno será desfeito. Deus conceda esta noite, filhos, cada um de vocês, há um céu onde ir e há um inferno para se afastar. Agora, muitos de vocês sabem que o Senhor me deu visões, milhares delas, as maiores coisas reticências. Eu temi a morte. Faz como 3 anos vocês, os homens cristãos de negócio, viram, mas além da cortina do tempo, percebi que não poderia passar essa noite, com vida. Talvez nunca os veja novamente aqui, mas isso é verdade. Não sei se chamaria isto uma visão ou o que fosse. Veja, o irmão Branham sempre dizia, isto foi pregado em... Lembrem que isso foi pregado na Califórnia, 5 de dezembro de 1965. E aí ele está dizendo, e vejam que depois ele parte, já terminando esse mês, esse acidente terrível, e vejam como ele já se despediu. E em 64, vejam, no final do ano ele tinha dito também, talvez este seja meu último Natal com vocês. Tem uma mensagem que ele assim fala nesse lugar. E vejam, não teve esse próximo Natal com eles porque partiu. E aqui também, na Califórnia, está dizendo isto. Talvez nunca os veja novamente aqui. Mas isso é verdade. Ou seja, por isso o irmão William também dizia, se eu não os vejo neste corpo, voltaremos a nos ver, se não neste corpo, no novo corpo. É como nesses dias também estive escutando um áudio que nosso irmão Miguel enviou, e todos
se preocuparam. Olha, que acontecerá o irmão Miguel que enviou um áudio dizendo que aos de La Paz que desçam e vão até Santa Cruz para saudá-lo e se despedir dele e tudo isso. E eu tranquilos. Ele tem que dizer assim como dizia nosso irmão William. E como diz toda pessoa que ama os seus companheiros ministros e seus irmãos. Que aproveitem que ele sair, aproveitem que ele vai. Porque já se essa é a última viagem, tem que ficar mais quieto em um só lugar. Pois você já aproveitou essa oportunidade de saudá-lo, de apertar sua mão, de abraçá-lo e de dizer quanto ama. Talvez a última vez que diga, ou cumprimente de longe. Vejam, porque enquanto estamos nestes corpos, aproveitamos e os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus, nos abençoamos um ao outro. Agora vejam como o irmão Branham aqui nos diz, não sei se chamaria isso uma visão, ou que foi uma manhã recentemente eu acabei de acordar, tinha vindo de umas reuniões e minha esposa estava deitada ali dormindo. Eu disse, querida, está acordada? Ela ainda estava dormindo. Sabia que tínhamos que nos levantar para preparar os filhos para a escola. Esse é um dos momentos últimos que ele relata, essa experiência que teve de ir ao paraíso, à sexta dimensão, o qual no livro dos selos e nas eras, ali nos narra também. Pus minhas mãos atrás assim e disse, Bill Branham, sabes que já passaste dos 50? Se vai fazer algo para o Senhor, deve se apressar, porque não tens muito tempo mais. Pensei, vá. Espero que possa estar vivo para ver a vinda do Senhor Jesus. E desenha ali uma estrela de Davi. Recordem que isso vai se cumprir em seu filho. Seu filho verá a vinda do Senhor, verá o cumprimento da vinda do Senhor, porque ele continua com a mensagem do nosso irmão Branham. Ou seja, essa parte que corresponde à manifestação do quarto Elias. Isso está na página 5b do livro de citações, no parágrafo 51, onde diz, alguns minutos tive o privilégio de falar com minha esposa e com meu pequeno José, o rapazinho a quem eu creio que Deus permitirá meu lugar quando eu tiver terminado nessa vida. E ele aí escreve, é o mesmo que com o filho de Davi, Salomão, em quem se refletiu Cristo como rei. E José, ou seja, José, o filho do irmão Branham, toma o lugar do quarto Elias e continua com a mensagem, mas não pode tomar o lugar do quinto Elias. Não ele. Vejam, ele não toma esse lugar do quinto Elias. Ele não é quem toma. Agora vejam que o irmão Branham aqui está nos falando de ver a vinda do Senhor, ou seja, de ver o cumprimento do que ele precursou, ver o cumprimento da vinda desse anjo que era diferente dos demais, o qual contém o sétimo selo. Sempre tinha na minha mente que quando morrêssemos eu veria reticências. Como o irmão aqui diria, um jornal, corrijo, você pregou na minha igreja uma noite lá embaixo na terra, irmão Branham, mas ele é um espírito. Eu não poderia apertar suas mãos porque lá fora no sepulcro se apodreceram. As minhas também. Acostumava a pensar assim. Mas essa manhã,
quando senti algo que veio sobre mim e pensei, normalmente, como quando uma visão vem, e olhei e pensei, vá, ó, o que é isto? E vi as grandes colinas verdes e mulheres jovens vindo de toda parte, por milhares e centenas de milhares, e todas elas vinham com cabelo longo sobre suas costas, vestes brancas, vestidas descalças e clamando e gritando, dizendo, nosso precioso irmão. Eu pensei, agora, isso é estranho. E me virei e ali estava minha esposa descansando na cama. E eu disse, agora, sabe o quê? Morri. Eu disse, isso é o que ocorreu. Morri. E disse, talvez tive um ataque do coração ou algo. Morri. Lá permanece meu corpo. Estava deitado lá com minhas mãos assim atrás, rígido, igualmente rígido, pensei, isso não estava nem a 6 metros de mim, ele escreve ali, nem 20 pés a sexta dimensão. E aí escreve, nem 20 pés, 6 metros, a sexta dimensão, recordem que a sexta dimensão, outros lugares diz que está a uns 12 pés, mas ele diz mais ou menos, aí não estava nem a 20 pés de mim, e ali eu estava olhando, lá está minha esposa, ali está tudo, está a minha camisa pendurada na cabeceira da cama, e aí ele escreve também, a camisa na cama. E eu pensei, aqui estou. Olhei ao redor de novo e essas mulheres estavam todas vindo e elas estavam, e olhei e vinham deste lado e lá vieram meus irmãos todos genuínos, todos eles pareciam ser jovens. Agora vejam algo aí, que num lado estão as mulheres e no outro lado os homens. Estavam gritando, nosso precioso irmão. Eu não sabia o que pensar. Pensei, isso é estranho. Olhei para trás e eu não era um homem velho, eu era jovem. Olhei para trás e ou seja, olhou para baixo, ele era um homem velho, para onde ele estava deitado na cama. Era um homem velho. E diz, era jovem. E aqui, pois, era jovem. Pois pensei, isso é algo estranho. E ele escreve, era jovem. Pensei, será uma visão? Mordi meu dedo e pensei, não. Não é um tipo de visão que eu tive. Então, algo começou a falar aqui em cima e disse, tu entraste com teu povo. E eu pensei, com meu povo? São todos estes Branham? Ele disse, são teus convertidos a Cristo. E essas mulheres, eu sempre fui considerado um tipo, pois eles me chamam um odiador de mulheres, mas eu não sou. Vem, porque eu creio, reticências, vem, eu não quero o imoral, indecente. Eu quero irmãs verdadeiramente genuínas. Se são dessa maneira, tudo é correto. Eu recebi algumas cicatrizes quando era criança. Sei de coisas que me fizeram mudar minha maneira de pensar. Mas tudo isso, Deus estava fazendo, me moldando para essa hora. E ele escreve, Deus moldando seu vaso. E mais adiante diz, para continuar na visão, diz, e assim olhei, e essas mulheres, eles me levantaram, estes irmãos, e me sentaram sobre um lugar. Eu disse, por que fazem isto? Ele disse, na terra tu foste um líder. E disse, estes são teu povo. E então uma das mulheres veio e disse, nosso precioso irmão, a mais bela mulher quando passou por aqui, por ali, essa voz algo disse, não lembra dela? Eu disse, não. Disse, tu a guiaste a Cristo quando tinha passado dos 90 anos. Vem? Não pode ver porque ela diz, precioso irmão, e eu disse, bem, vocês vão, reticências. E aí escreve,
sexta dimensão, estão os crentes que partiram. Continua dizendo, eles disseram, não, estamos esperando aqui. Eu disse, bem, se eu fui transposto, quero ver Jesus. Disse, não pode vê-lo agora. Isso é o que a Escritura diz. Há almas debaixo do altar. Ele está um pouco mais acima. Algum dia ele retornará. Regressaremos à terra. Não comemos nem bebemos aqui. E ele escreve na sexta, na sétima, ou seja, um 7 e um MA, na sétima está Jesus. E ele escreve embaixo, a vinda do Senhor. E disse, você quer dizer que eu estava com medo disto? Ora, isso não há palavras para descrever, amigos, é reticências. Perfeito não seria suficiente. Não seria suficiente. Sublime reticências. Não existe no vocabulário em inglês que eu conheça nenhuma palavra que de alguma maneira possa expressar o que isso é. É além do que eu conheço. Lá estava ele. Não havia doença, não havia tristeza. Você não poderia morrer. Você não podia pecar. Era tão perfeito, amigos. Não devem perder isso. Lembre o que falamos do livro dos selos que lemos, onde essa página 377, vamos ver ali, onde ele relata, depois de estar falando o sexto selo, qual é o selo do fim, diz, e acontece que este sexto selo foi o fim do mundo. Depois, quando o sétimo anjo tocou a trombeta, página 377, levantou as mãos e jurou pelo que vive para sempre, que o tempo não será mais. A terra estava dando à luz uma terra nova. Tudo termina. Agora recordem que uma voz disse que o tempo não será mais. A voz do anjo forte já pronunciou essas palavras, que o tempo se acabou, que o tempo da misericórdia, sob a dispensação da graça, terminou, que ele já não está no trono de intercessão no céu, que esse trono já é o trono de juízo, e que ele está como juiz, como rei dos reis e senhor dos senhores, como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Tudo termina. E aqui estamos completamente às portas. Isso me faz tremer. Senhor, o que eu devo fazer? O que mais posso fazer? Depois, ao pensar naquele lugar, e aí ele escreve a sexta dimensão, vejam, depois de pensar naquele lugar, este lugar que ele está dizendo que era tão perfeito e tão perfeito. E ele diz, amigos, não passe despercebido. Por isso que ali nos selos, depois ele continua dizendo, depois de ter visto essas pessoas tão preciosas, eu podia ver meu próprio corpo lá sobre a cama e disse, ó Senhor, não podem passar isso despercebido. Tem que chegar aqui, eu devo forçá-los. Deveria tirá-los da congregação e forçá-los. Mas, irmão, a pessoa não pode fazer isso. E aí ele lê essas duas escrituras que sabemos. Agora, continua dizendo aqui nessa mensagem coisas que hão de ser. Recorde. E quando eu era um jovem, vi uma visão do inferno. E vocês sabem como as damas hoje ou as mulheres, uma dama não faria uma coisa como essa. Pintam seus olhos como um lobo ou algo assim. E essa coisa azul debaixo dos seus olhos. Eu vi isso. Eu estava afundando. E aí escreve quinta dimensão, o inferno. Essa foi a visão que ele teve quando jovem, quando esse amigo, o amiguinho, atirou com uma escopeta nas pernas dele, quando um menino levei um tiro e estava deitado morrendo no hospital. Aí o diz, eu sempre soube que Deus existia. Recordo a primeira oração que tentei fazer. A única coisa que eu podia dizer, eu nunca tinha dito isso antes. Sinto que vou contar agora. Fui baleado, deitado ali, morrendo em um campo, e o único apelo que eu podia fazer a Deus foi, sabe, Senhor, eu nunca cometi adultério. Vê? Como um jovenzinho de 15 anos, ele escreve
escreve 15 anos. Eu procurava viver corretamente e disse, eu vivi limpo. E isso é tudo que eu podia dizer. Esse é todo o mérito que eu podia oferecer. Ou seja, que nesse momento, quando estava nessa condição, nessa situação, e então, deitado ali, quando o doutor se foi de mim, e senti a mim mesmo afundando numa escura eternidade. E parecia como três reticências. E gritei por papai. Papai, me ajude. Papai não estava ali. Mamãe, me ajude. Mamãe não estava ali. Deus, me ajude. Deus não estava ali. Foi um interminável, horrível pesadelo, um inferno ardente e ardente. Seria um prazer estando fora disso. Imagine. E caindo ali pensei, que coisa, repetidamente assim. Entrei em um lugar com fumaça, escuro e doente. E que sentimento ele escreve? A quinta dimensão. Agora, isso é o que virá à humanidade. E sempre que falamos desse tema, recordo essa ocasião onde ele me falou do que será a grande tribulação. Irmão, será o mais terrível que você possa imaginar. Será tão terrível. Vejam que ali diz que não estava Deus. Se você escutasse e visse essa imagem que eu tenho gravada na minha mente, no meu coração, do nosso irmão William, quando me descrevia o que será a grande tribulação, você começaria e avançaria a corrigir as coisas. Eu creio que deixaria tudo nesta terra, neste momento, para corrigir as coisas. Os gritos que ele teve ali e a forma que ele estava. Nenhum ser humano eu nessa terra vi com o sofrimento que esse grande homem de Deus me descreveu, de como ia ser a grande tribulação. Porque será o inferno, a quinta dimensão aberta nessa terra. Foi mostrado ao reverendo William Branham ali nessa ocasião. Vejam, e ele disse que isso era algo escuro, diz fumaça, doente, diz semelhante sentimento. Isso foi morto sobre mim, foi morte para mim. Eu pude ver aquelas mulheres vindo até mim com aqueles olhos pintados assim. Agora, lembre, isso foi há 45 anos aproximadamente. Indo, eles estavam dizendo, o irmão Branham faz um som descritivo, disse, estarei lá para sempre? Para sempre. Disse, ó Deus, se tu me deixares sair daqui, eu nunca mais terei vergonha de ti novamente, eu nunca terei vergonha. Deus, por favor, me dê uma chance. Recordem, assim foi com o homem rico lá, que pediu uma oportunidade, mas quando já se chega aí não há forma de que se dê uma oportunidade, uma chance. E a primeira coisa que você sabe, eu me senti voltando. E o médico ficou alarmado porque meu coração batia apenas 17 vezes por minuto. E aí ele sublinha, 17 vezes.
eu sangrei todo o meu sangue e tudo mais. Estava no meu próprio sangue. E me imaginei que algum dia isso aconteceria. Agora já aqui ele está por chegar ao seu final. Ele sabia, já aí na mensagem sobre as asas de uma pomba, de uma branca pomba ou de uma pomba branca. Vamos ver essa mensagem. Se temos aqui. Sobre as asas de uma pomba branca. Esse é o tema que ele pregou ali em novembro, onde novembro, 28 de novembro de 65, e na página 27, vejam, ele diz: por que me cura agora, depois de tantos anos sofrendo e sendo já velho? E ele escreve com 56 anos. Eu creio que percorrerei. Ele escreve Elias, Cristo. De novo, este caminho. Tenho que trazer uma mensagem. Ele diz e escreve o Evangelho do Reino. Em cima escreve, tem que trazer uma mensagem, e desenha uma pedra angular. E do lado também ali tinha escrito: por que me curas? Creio que percorrerei novamente este caminho. Tenho que trazer uma mensagem, o do ano do jubileu. Agora vejam que depois ele morre com este acidente automobilístico, porque ele tinha dito que poderá ser, vamos ver na página 119, parágrafo 1058, diz: talvez estou construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morreria de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele seja aqui. A menos que leve um tiro, assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Agora vejam, de alguma outra coisa, algum modo morto e morreu desse acidente automobilístico. Mas vejam que essa parte onde Apocalipse 11 será cumprido neste tempo, com esse ministério das duas oliveiras, esse ministério de Moisés e Elias, o qual estará sendo morto, o qual é uma profecia do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, e vimos que essa irmã, a qual sonhou este sonho, e o Espírito Santo ali disse que não era nesse tempo, ou seja, que não se cumpriu nesse momento quando o irmão Branham foi e teve ali esse acidente e estava ensanguentado também, ou seja, havia sangue, mas isso não se cumpriu aí, porque estava o ministério de Elias, mas em sua quarta manifestação, e não estava o ministério de Moisés nele. E na mensagem Almas em Prisão, que foi pregado em 10 de novembro de 1963, aí é que nos fala dessa ocasião,
E numa parte dessa mensagem, na página 34, diz: uma irmã teve um sonho há pouco tempo e me mandou e disse: eu os vi. Aquela igreja preparou uma maneira que vai te matar. Algum tempo, quando estiver descendo do carro para entrar, atirarão, mas depois o Espírito disse: não neste tempo. Ele escreve, quarto Elias, vem, que não se cumpriu quando foi ali esse acidente do irmão Branham, automobilístico. E ali não foi, diz, não neste tempo. Ele escreve quarto Elias, porque aí estava o ministério de Elias, mas em sua quarta manifestação. Não neste tempo, mas virá mais adiante. E escreve aí Moisés e Elias. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora vejam que no livro de citações, essa parte aí, nessa mensagem ele escreve a morte do quinto Elias e segundo Moisés. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 15, e 17, versículo 18, versículo 8. E 14, ou 19, versículo 11 ao 21. E no livro de citações, página 114, parágrafo 1004, aí escreve Apocalipse 11, do 3 ao 14, matarão Elias e Moisés. Agora vejam que tudo isso que foi representado e refletido no irmão Branham, vejam, tanto nesse momento quando esse amigo atirou nele, esse amiguinho atirou nele nas pernas. Vejam, ele diz que ele pensou, depois, diz, e tinha imaginado que algum dia isso ocorreria. E isso não ocorreu. Ou seja, o que ele se referia aí era na profecia de Apocalipse 11, o cumprimento dessa escritura. Vejam, então todo o tempo ele pensava, vejam, pensava que era ele quem ia levar o evangelho aos judeus, mas depois Deus lhe mostrou que isso seria na sua quinta manifestação com Moisés. Ou seja, com o ministério de Moisés, quem estaria nesse instrumento e o de Elias. Seriam os ministérios de Moisés e de Elias. Agora continua dizendo ele aqui, há cerca de 2 anos, quando me mudei para Tucson, eu estava com minha esposa em JCPenney e eu estava sentado ali com a cabeça baixa esperando, porque vocês sabem, quando são as damas, como são as damas, elas vão fazer compras por longo tempo, assim é. E vejam aqui, ele já está relatando que nesta ocasião, vejam, o que ele viu ali foi o mesmo que viu quando estava descendo nesse momento que estava ali no hospital e quando tinha 15 anos, vejam onde ele viu novamente essa cena. Ele diz, eu estava sentado ali com minha cabeça baixa, assim, e um elevador, uma escada rolante estava subindo, ou seja, essas escadas rolantes estavam subindo. E aí vem algumas daquelas mulheres com aqueles cortes de cabeçudo, cabeça de água, ele escreve... Vocês sabem como elas fazem assim, e aí do lado ele coloca a quinta dimensão, vindo com esses olhos pintados assim, e estavam falando espanhol. E ele escreve espanhol e o circula. E isso, tudo, a visão se repetiu, se lembrou, recordou o que tinha visto quando foi ao inferno. Lá estava. O irmão Branham faz um som descritivo.
Irmão, irmã, deixe-me contar uma coisa. Pode parecer engraçado agora, mas quando você chegar lá, é uma coisa séria. Nunca vá por esse caminho. Eu, como um homem idoso, um ministro, preguei ao redor do mundo. Ganhei milhões de amigos, mas sei que tenho que estar com vocês mais além. Se afaste das coisas do mundo. E se há algo em você que você ainda quer agir da maneira como atuava, ter as coisas do mundo em você, lembre, você não é de Deus. Você é apenas um membro da igreja. Até aquele chamado, esse abismo, chama outro abismo. E ele escreve, se afaste das coisas do mundo. É como antes de haver uma barbatana nas costas de um peixe. Primeiro, tinha que haver uma água para ele nadar. Ou ele nunca teria tido uma barbatana. Antes que houvesse uma árvore para crescer na terra, tinha que haver uma terra. Ou não haveria nenhuma árvore para crescer nela. Não haveria razão para a árvore. E para fazê-la, essa coisa existir, antes de haver uma criação, teve que haver um Criador. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Há algo nisto. Você levantou a mão agora há pouco. Eu quero mais de Deus. Vem? Há alguma necessidade. E se você ama o mundo, indo por essa maneira, as coisas do mundo, você irá na travessia do mundo e estará na queda do mundo. Vem, saia. Vocês são filhos e filhas do rei, o rei. Sejam damas e cavalheiros. Caminhem como cristãos. Vivam como cristãos. Atuem como cristãos. Recordem, o encontrarei no tribunal do juízo. Com essas advertências. Vem? E ele escreve ali o tribunal do juízo. E continua dizendo o nosso irmão William, bom, então podemos ver que algo está por acontecer, o inverno de Deus, o juízo de Deus. Em que temporada cairá? Cairá no verão? Cairá no outono? Cairá no inverno? Ou cairá na primavera? E se unissem os dois invernos? Então o inverno de Deus seria tão terrível e não haveria escapatória do inverno de Deus no inverno da terra. Por quê? Porque o Senhor disse numa ocasião que orasse para que o tempo da vida não fosse no inverno nem no sábado. Portanto, isso foi para aquele tempo. E hoje, se o que acontecerá chega a acontecer no inverno, a coisa será mais triste do que as pessoas imaginam. Mas para os escolhidos, ele diz que tem um lugar preparado. E se tem um lugar preparado, nós temos que entender e estar preparados para entrar nesse lugar até que passe a ira, até que passe o inverno de Deus. Porque nos é dito que haverá um grupo que não temerá o inverno. Por quê? Essa é a escritura que lemos no princípio de Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, povo meu, entre teus aposentos, feche e tuas portas, esconde-te um pouquinho, por um momento, até que passa a indignação. Continua dizendo, por quê? Porque esse grupo terá preparado tudo, estará tão bem preparado que não importa o que aconteça, eles não têm por que se preocupar. O tribunal de juízo. Podemos colocar esse tema nesta ocasião de hoje, terça-feira, 31 de outubro deste ano 2023. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder enviar essas palavras sob este tema, o Tribunal de Juízo, o qual ele escreveu ali, nessa parte embaixo, dessa mensagem, coisas que hão de ser. Aí ele escreveu o estado porque lhe faltou o R, mas se referindo aí a essa parte final,
o encontrarei, recorde, o encontrarei no tribunal do juízo com essas advertências. O tribunal de juízo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Continuem passando um dia cheio de grandes bênçãos de Deus. E que Deus abençoe o missionário Miguel Bermudes Marim, sua esposa Ruth, nosso irmão Gerson, que o acompanha, e que saiam aí da Argentina cheios da bênção de Deus e sigam para a Bolívia, o qual pedimos a Deus que também sejam dias de grande bênção. A presença do missionário Miguel Bermudes Marim lá na Bolívia. E todos os irmãos lá na Bolívia aproveitem essa oportunidade de ter o missionário Miguel Bermudes Marim com vocês. Que Deus os abençoe e guarde e nos ajude a todos a estar preparados e assim estar aparelhado em tudo, ter tudo bem aparelhado, bem preparado. Que Deus os abençoe, Deus nos guarde e recorde de nosso tema, o Tribunal de Juízo.